Coluna torácica, palpação. A coluna torácica, ela não apresenta os seus processos espinhosos no mesmo nível que seus processos transversos. Eles se encontram em níveis diferentes à medida que nós vamos descendo a palpação sobre a coluna torácica. Então, montei um esqueminha aqui para vocês quanto ao nível do processo transverso e o nível do processo espinhoso. Como vocês podem ver aqui no modelo anatômico, quando eu olho as vértebras cervicais, ela tem o processo espinhoso no mesmo nível que o processo transverso. As primeiras 3 vértebras torácicas, elas apresentam ainda o seu processo transverso no mesmo nível do seu processo espinhoso. Porém, a partir da vértebra de T4, eu já tenho o processo espinhoso meio nível abaixo do processo transverso. Então, repare aqui, quando eu entro em T4, o processo espinhoso está aqui embaixo, mas a transversa dele está aqui em cima. Nós chamamos isto de meio nível, ok? Meio nível abaixo. E a este dedo em pé de um nível abaixo. Então eu fiz aqui uma colinha para vocês conseguem pegar bem? Aqui nós temos o processo espinhoso. Primeira, segunda e terceira vértebra torácica, ela tem o seu processo espinhoso, vamos imaginar meu nariz, no mesmo nível que os processos transversos, da primeira à terceira vértebra torácica. Quando eu desço da quarta até a sexta, eu tenho um processo espinhoso nesse nível e o transverso, o processo espinhoso nesse nível e o transverso num nível, meio nível acima dele. Ou seja, a espinhosa está nesse nível mais abaixo do processo transverso. Então, processo espinhoso, meio nível abaixo dos processos transversos. Quando eu vou para a vértebra de T7 a T9, eu tenho o processo espinhoso um nível agora abaixo dos processos transversos, ou seja, ele está um nível abaixo da altura da espinhosa, da nível do processo transverso. E quando nós vamos para o processo espinhoso das vértebras de T10, T11 e T12, o processo espinhoso ele volta a ter o que? Meio nível abaixo das suas transversas. Vamos mostrar isso aqui na prática para vocês. Ó. Paciente deitado, vou descendo a minha palpação. As mãos cruzadas, com o apoio da testa sobre o dorso da mão, vou descendo pela região occipital e vou em busca do maior processo transverso. Se eu tiver em dúvida qual que é o T7, C7 ou T1, o que eu posso fazer é movimentar a cabeça do meu paciente. C7 ela é móvel quando eu movimento a cabeça do meu paciente. Vamos movimentar aqui, ó. O paciente está deitado, eu vou só levantar um pouquinho a cabeça e volto. Ó. Peço para ele levantar a cabeça e volto. Levantou. Se eu sinto que o meu dedo está fixo, ele não se move, eu estou no nível de T1 do meu paciente. Se o nível se move, eu estou no nível de C7. É uma forma fácil de vocês encontrarem. Nesta posição, eu vou descendo pelas vértebras e encontrei T1. Quando eu encontrei T1 e eu preciso realizar uma pressão unilateral, por exemplo, de T1 até T3, o processo transverso ele se encontra no mesmo nível do processo espinhoso. Basta eu trazer lateralmente o meu dedo que eu vou conseguir palpar o processo transverso nas primeiras 3 vértebras torácicas. Abaixo de T3 seria T4, T5 e T6, eu já tenho meio nível abaixo o processo espinhoso. Ok? Então, o processo espinhoso está meio nível abaixo do processo transverso. Quando eu vou para a vértebra de T7, T8 e T9, repara que o processo espinhoso está bem abaixo agora, ele se encontra um nível abaixo dos processos transversos.
Então o processo espinhoso ele está bem abaixo. Então não adianta eu encontrar a espinhosa que ela está no mesmo nível da transversa da outra vértebra. A transversa dela está um nível acima. E quando eu chego nas últimas vértebras torácicas, eu já vou ter meio nível novamente do processo espinhoso em relação às suas transversas. Então é importante a gente saber isso, porque às vezes a gente acha que está numa vértebra e está em outra. Para fazer a palpação, me tomo à frente a cabeceira do paciente, na posição cranial, desço pela cervical em direção à torácica. Quando eu encontrei aqui um processo espinhoso mais saliente, eu peço para o paciente fazer um movimento de estender a cabeça e voltar. Essa vértebra não se mexe, é C7. T1 é a que se move, ok? Então C7 ela se move. Quando eu desço para debaixo, peço um movimento, essa não se move. Vértebra de T1. Em T1, então, quando eu encontro o processo espinhoso, eu posso palpar lateralmente aqui e eu vou ter as transversas ao mesmo lado. Quando eu vou trabalhar com a técnica de PAC, posiciono então a minha região do pisiforme e vou trabalhar espinhosa de T1, espinhosa de T2, espinhosa de T3. Muito bem, eu quero fazer uma pressão unilateral, uma PAU. Eu venho então, localizei a vértebra, basta vir lateralmente essa vértebra, posiciono a minha mão e vou mobilizar o processo transverso dessa mesma vértebra. Caso eu queira palpar agora as vértebras no nível abaixo, onde eu estou T4, T5, T6, eu tenho que lembrar que eu estou na espinhosa dela aqui, mas a transversa dela está meio nível acima, está aqui nessa região. T7, T8 e T9, eu tenho a espinhosa nesta posição e a transversa dela onde é que está? Está lá em cima. Ela está no nível da mesma espinhosa da vértebra superior. Ok? Então, eu tenho que me atentar a isso de acordo com o nível da vértebra que eu estou tratando na região torácica. E quando eu volto para as últimas vértebras, T10, T11 e T12, elas já se encontram apenas meio nível novamente. Então, a gente considera um nível o dedo em pé e meio nível o dedo deitado. Então, lembrando como que a gente vai chegar nessas vértebras para fazer a mobilização articular.